Sua pele está te avisando agora mesmo que o diabetes pode estar avançando em silêncio dentro do seu corpo. E a maioria das pessoas ignora completamente esses sinais porque parece coisa pequena, coisa de idade, coisa que sempre foi assim. Uma manchinha aqui, uma coceira ali, uma pele que parece diferente, mais grossa, mais escura num canto que você nem olha direito. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando esses sinais aparecem na pele, o que está acontecendo por dentro já pode estar muito mais avançado do que você imagina. E tem uma coisa em particular, um sinal que aparece no corpo de quase todo diabético descompensado, que pouquíssimas pessoas reconhecem como alerta. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é. Mas antes, preciso que você entenda por que a pele fala antes de qualquer exame, antes de qualquer sintoma, antes de qualquer número alterado no laboratório. O seu corpo é inteligente, muito mais inteligente do que a gente dá crédito. Quando o açúcar no sangue começa a subir de forma crônica, quando a insulina já não consegue mais cumprir o seu papel direito, o organismo não fica quieto. Ele começa a mandar recados. E o primeiro lugar onde esses recados aparecem, muitas vezes antes da sede excessiva, antes do cansaço, antes de qualquer número alterado no exame de sangue, é a pele. Porque a pele é o maior órgão do corpo humano. Ela cobre tudo. Ela recebe sangue, ela recebe os efeitos da circulação, ela sente quando os nervos começam a ser danificados, ela muda quando o metabolismo sai dos trilhos, e tudo isso aparece de forma visível, que você pode tocar, que você pode notar no espelho, se souber exatamente o que procurar. O problema é que quase ninguém sabe. E é isso que eu vou mudar hoje. Eu sou a doutora Ivone Cardoso, e se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora voltando ao que eu estava dizendo, porque isso é sério demais para pausar. Tem gente que descobre o diabetes por acidente, durante um exame de rotina, sem ter sentido absolutamente nada de diferente. Mas tem gente que o corpo já estava gritando há meses, há anos, através da pele, e ninguém reconheceu esses sinais. E isso acontece com uma frequência muito maior do que você imagina depois dos 60 anos, quando a gente tende a atribuir qualquer mudança no corpo ao envelhecimento natural. Pele mais seca? É a idade. Mancha nova? É a idade. Coceira persistente? Também é a idade. Pele mais grossa nas mãos? A vida toda foi assim. Mas nem sempre é envelhecimento. E distinguir o que é apenas o passar dos anos do que é um alarme real do seu organismo pode fazer uma diferença enorme, não só no diagnóstico, mas no curso inteiro da sua saúde daqui para frente. Então presta muita atenção no que eu vou te mostrar agora, porque eu prometo que pelo menos um desses 7 sinais vai te surpreender. O primeiro sinal que precisa ficar na sua memória é aquele que aparece em lugares que você provavelmente não olha com atenção suficiente. Estou falando de uma escuridão estranha, uma mudança de cor que parece uma sujeira que não sai, que não vai embora com sabão, que não desaparece com esfoliação, que não melhora com creme nenhum. Essa região fica mais escura, com uma textura diferente, quase aveludada ao toque, como se fosse uma mancha de veludo na pele. Aparece na nuca, nas axilas, nas dobras do pescoço, na virilha, em qualquer dobra do corpo onde a pele tem contato consigo mesma. E a maioria das pessoas passa anos achando que é falta de higiene, pigmentação genética ou só mais uma marca do envelhecimento. Não é. Quando a pele fica escura e aveludada nessas regiões específicas, pode ser um sinal de que o seu corpo está produzindo insulina em excesso para tentar compensar a resistência que está se formando lá dentro. É como se o seu pâncreas estivesse trabalhando dobrado, gritando por socorro, e esse esforço extra aparece na sua pele como uma mancha escura que ninguém soube decodificar. Esse sinal aparece muito antes do diagnóstico oficial de diabetes, às vezes anos antes. E quem o reconhece tem uma janela de oportunidade enorme para agir, para mudar, para reverter o processo antes que ele se torne irreversível. A pergunta que fica agora é: esse sinal já está aparecendo em você ou em alguém que você ama e ninguém percebeu ainda? Pensa com cuidado, porque tem mais e o que vem a seguir é ainda mais importante. O segundo sinal é um que costuma causar susto quando aparece. São bolhas. Bolhas espontâneas, sem nenhuma queimadura, sem nenhum trauma, sem nenhuma causa aparente. Do nada, a pele levanta, forma uma bolha cheia de líquido, geralmente nas mãos, nos pés, nas pernas
ou nos antebraços. E o detalhe que confunde todo mundo é que essas bolhas geralmente não doem. Parecem um balãozinho transparente ou levemente amarelado preso debaixo da pele. Muita gente acha que foi alguma alergia, que foi o sapato novo, que foi o detergente da roupa e não vai ao médico. Mas bolha espontânea que aparece sem causa aparente e não causador pode ser um sinal de que o diabetes já está afetando os tecidos da pele de uma forma mais profunda do que parece. E isso precisa ser reportado ao médico com urgência, porque uma bolha infectada em alguém com diabetes descompensado pode evoluir para algo muito mais grave do que uma simples ferida. Daqui a pouco eu vou te explicar exatamente o quanto mais grave. Mas antes disso, você precisa entender o terceiro sinal, porque ele é o mais perigoso de todos os sete. Feridas que não cicatrizam, um arranhão pequeno, um corte no pé, uma bolha que abriu sozinha. No corpo de uma pessoa saudável, essas coisas fecham em dias. No corpo de alguém com diabetes descontrolado, podem durar semanas, meses e continuar se abrindo, se aprofundando, se infectando. Por quê? Porque o açúcar alto no sangue prejudica a circulação e vai danificando os nervos progressivamente. O sangue não chega com eficiência nas extremidades para levar os nutrientes e as células de defesa necessários para a cicatrização. Os nervos danificados fazem com que a pessoa às vezes nem sinta a ferida. Ela nem sabe que está machucada. E enquanto ela não sabe, a ferida vai se aprofundando. É por isso que o pé diabético é um tema tão sério na medicina. Não é exagero dos médicos. Não é drama. É uma realidade clínica que leva a amputações todos os anos. E tudo começa com um pequeno ferimento que ninguém levou a sério na hora certa. Se você tem diabetes e percebe que qualquer ferida no seu corpo está demorando mais do que deveria para fechar, não espere. Não trate em casa com o que tiver disponível. Procure seu médico. Esse sinal específico não é para ser ignorado nem por um dia. E existe uma relação direta entre esse terceiro sinal e algo que aparece nas pernas de quem convive com o diabetes há muito tempo sem controle adequado. Quando os dois aparecem juntos, o risco dobra. Mas eu vou te falar sobre isso com mais detalhe em seguida. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta rápida. Você já percebeu algum desses três primeiros sinais em você mesmo ou em alguém próximo? Escreve aqui nos comentários, sim ou não. Não precisa de muito, só isso. Porque esse tipo de participação me ajuda a entender o que vocês estão vivendo no dia a dia e me permite criar conteúdos cada vez mais direcionados para o que você realmente precisa saber. E saiba que você não está sozinho nessa. Tem muita gente passando pela mesma situação, e informação certa na hora certa pode mudar completamente o rumo das coisas. O quarto sinal está diretamente ligado à circulação e ao dano nos nervos que eu acabei de mencionar. É o endurecimento e o engrossamento da pele, especialmente nas mãos e nos dedos. A pele começa a ficar tensa, cerosa, difícil de dobrar. Em casos mais avançados, parece que tem pedrinhas presas embaixo da pele das pontas dos dedos. Os dedos ficam rígidos, difíceis de movimentar. E em casos severos, pode se tornar difícil, até de juntar as palmas das mãos completamente. Esse processo pode se espalhar pelos antebraços, pelos ombros, pelas costas. A textura da pele começa a lembrar casca de laranja onde quer que apareça. O que está acontecendo é que o açúcar em excesso no sangue vai se ligando às proteínas do tecido conjuntivo num processo químico silencioso. E esse processo vai enrijecendo as estruturas da pele progressivamente. É lento, é silencioso e progride enquanto o diabetes segue sem controle adequado. O que mais preocupa é que quando esse sinal aparece de forma clara e perceptível, já faz algum tempo que o organismo está operando nessa condição. Não é um sinal de início, é um sinal de que o processo já tem história. E o que eu preciso que você entenda é que esse endurecimento na pele não é uma questão estética. É sobre o que ele indica em relação ao que está acontecendo nos vasos sanguíneos e nos nervos internos que você não consegue ver nem tocar. Se a pele de fora está enrijecendo assim, o que está acontecendo com os vasos por dentro? É aqui que a maioria das pessoas não conecta os pontos. E essa conexão pode ser a diferença entre agir cedo ou descobrir tarde demais. O quinto sinal é aquele que aparece em praticamente todo mundo com diabetes descompensado por tempo prolongado. E é também o que mais subestimam porque parece completamente inofensivo. Você conhece aquelas manchinhas marrons nas canelas? Parecem manchas de sol, manchas de envelhecimento e muita gente jura que sempre teve. Só que não.
Essas manchinhas que surgem especificamente nas canelas, às vezes com um pequeno afundamento sutil da pele ao redor, são extremamente comuns em pessoas com diabetes. Elas não doem, não coçam, não causam nenhum desconforto. E é exatamente por isso que são tão perigosas como sinal de alerta, porque passam completamente despercebidas por anos. Você atribui a idade, não vai ao médico, e o diabetes continua avançando enquanto o corpo já estava avisando. Esse é o ciclo silencioso que destrói a saúde de tanta gente depois dos 60 anos. E os próximos dois sinais que eu vou te mostrar são diferentes de tudo que eu falei até agora, porque eles aparecem em um estágio em que o diabetes está afetando o metabolismo, de uma forma que vai muito além do açúcar no sangue. São sinais que indicam que o problema já chegou em outro nível. E um deles é aquele que eu prometi lá no começo, o que a maioria das pessoas absolutamente não conecta com diabetes. Mas agora tem algo que precisa ser dito, porque saber reconhecer esses sinais na pele é apenas metade do caminho. A outra metade, a parte que realmente faz diferença no dia a dia, está no que você coloca no prato. Porque o açúcar no sangue que causa todos esses danos que eu descrevi não vem do nada. Ele tem uma relação direta com o que você come, com como você organiza suas refeições, com o que você escolhe comer no café da manhã, no almoço, no jantar e nos intervalos. E esse ponto específico, a alimentação do diabético depois dos 60 anos, é onde a maioria erra de forma constante sem perceber. Por isso, o guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60, sem errar na alimentação, está disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele foi criado especialmente para quem quer entender exatamente o que comer, o que evitar e como organizar as refeições para manter a glicose estável sem sofrimento e sem abrir mão de comer bem. O link está logo ali embaixo no comentário fixado. Pega agora enquanto você está aqui. Agora o sexto sinal. E esse é sério de uma forma diferente dos anteriores. São pequenas bolotas ou carocinhos amarelados que aparecem na pele, geralmente nas nádegas, nas coxas, nos cotovelos ou atrás dos joelhos, mas que podem surgir em praticamente qualquer parte do corpo. No início parecem espinhas comuns, mas muito rapidamente ganham uma coloração amarelada, quase como cera endurecida. São sensíveis ao toque, às vezes levemente dolorosos, e o que eles indicam vai muito além da glicose elevada. Eles indicam que os triglicerídeos no sangue estão extremamente elevados, que o metabolismo das gorduras está completamente fora de controle e que o diabetes está gerando uma desregulação metabólica ampla, sistêmica, que não se resolve apenas ajustando o remédio para o açúcar. Quando esses carocinhos aparecem, o corpo já está num estágio em que é preciso revisar toda a abordagem do tratamento com o médico. E o que mais preocupa, especialmente em pessoas com mais de 60 anos, é que esse nível de desregulação metabólica eleva de forma significativa o risco cardiovascular. Estou falando de risco de infarto, de acidente vascular cerebral, de complicações sérias que chegam sem avisar. Sinais na pele podem ser uma janela para riscos que vão muito além da pele. E agora chegamos ao sétimo sinal, aquele que eu prometi lá no início. Aquele que a maioria das pessoas nunca associaria a diabetes se não soubesse o que procurar. Você já reparou naquelas pelinhas que ficam penduradas na pele? Aqueles pequenos brotos de pele mole que surgem no pescoço, nas axilas, na virilha, nas pálpebras, nas dobras do corpo em geral? O nome popular é fibromas cutâneos, ou tags de pele. E quase todo mundo tem pelo menos um ou dois e trata como coisa completamente normal, como mais uma marca do envelhecimento que aparece com o tempo. Em muitos casos, ter um ou dois realmente não significa nada de especial. O problema é quando eles aparecem em grande quantidade. Quando você olha para o pescoço e conta dezenas deles. Quando as axilas estão repletas. Quando surgem simultaneamente em várias partes do corpo. Porque quando isso acontece de forma abundante, pode ser que o seu corpo esteja produzindo insulina em excesso há um bom tempo. O excesso de insulina circulando no sangue estimula o crescimento dessas pelinhas. E esse excesso de insulina é exatamente o que caracteriza a resistência à insulina, que é o estágio anterior ao diagnóstico formal de diabetes tipo 2. Ou seja, quem tem muitas dessas pelinhas espalhadas pelo corpo e ainda não tem diagnóstico de diabetes, deveria urgentemente solicitar ao médico um exame de glicemia em jejum, uma hemoglobina glicada e, se possível, um teste de insulina em jejum também. Porque o diagnóstico precoce, feito ainda nessa fase, muda completamente o prognóstico. Muda o que é possível fazer. Muda o quanto você consegue reverter ou controlar.
E quem já tem diabetes e percebe que o número dessas pelinhas está crescendo, pode estar diante de um sinal de que o controle metabólico não está tão bom quanto parece, mesmo que os exames ainda estejam dentro dos limites considerados aceitáveis. Esse é o sinal que a maioria não conhece. Esse é o sinal silencioso, discreto, que está ali na sua pele, todos os dias sendo ignorado. E que pode ser o aviso mais importante que seu corpo já te deu. Agora, depois de tudo que eu te mostrei hoje, eu quero fechar com algo que vai além do conhecimento técnico. Você viu 7 sinais na pele que podem indicar que o diabetes está avançando. Você entendeu que a pele fala antes dos exames. Você compreendeu que muita coisa que a gente atribui à idade pode ser, na verdade, um recado urgente do organismo pedindo atenção imediata. Mas eu quero que você saia daqui com uma atitude concreta. Olha para a sua pele hoje. Não amanhã. Hoje. Vai ao espelho, observa o pescoço, as axilas, as canelas, as mãos, os pés. Procura as manchas escuras aveludadas, os carocinhos, as pelinhas penduradas em excesso, a pele que endureceu, as manchas marrons nas pernas, qualquer ferida que está demorando demais para fechar. E se você reconhecer qualquer um desses 7 sinais, não trate como coisa pequena. Não deixa para ver na próxima consulta que está marcada para daqui a 3 meses. Marca uma consulta específica para isso. Pede os exames. Conversa com seu médico mostrando exatamente o que você viu. Porque o diabetes que é descoberto cedo é o diabetes que tem tratamento eficaz, que tem reversão possível, que tem controle real. O diabetes que avança em silêncio por anos, enquanto os sinais eram ignorados, é o que causa as complicações que ninguém quer enfrentar. E lembra do que eu disse sobre alimentação. O que você come todos os dias tem um impacto direto e contínuo em tudo que eu falei nesse vídeo. A pele que endurece, as manchas que se instalam, as feridas que não fecham, os carocinhos que aparecem, tudo isso tem uma relação com o nível de açúcar que circula no seu sangue ao longo de cada dia. E esse nível é moldado em grande parte pelas suas escolhas alimentares cotidianas. Se você ainda não buscou o guia completo para controlar o diabetes, depois dos 60 sem errar na alimentação, no comentário fixado abaixo, eu te convido a fazer isso agora antes de fechar esse vídeo. Porque informação sem aplicação prática fica no ar. E você merece ter nas mãos uma ferramenta concreta, acessível e feita para a sua realidade, para cuidar da sua saúde de verdade. Se você chegou até aqui comigo, assistiu esse vídeo inteiro, eu sei que você é o tipo de pessoa que leva a saúde a sério, que não quer depender só de uma consulta a cada 6 meses para entender o que está acontecendo no próprio corpo, que quer ter autonomia, conhecimento e ferramentas para tomar as melhores decisões para si mesmo. É exatamente para pessoas como você que eu crio esse conteúdo toda semana. Sobre diabetes, sobre coração, sobre pressão, sobre tudo o que você precisa saber para viver mais e com muito mais qualidade depois dos 60 anos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Cuida de você.